Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre questão de Judas, o Judas Iscariote, né? O Judas Iscariote, ele morreu duas vezes? Pois é, quem fala isso, que Judas Iscariote morreu duas vezes, são os discípulos dos judeus que não acreditam em Jesus, né? Um absurdo desse que ele fala, que Judas morreu duas vezes. E ele mostra na Bíblia Sagrada, né? Então a gente vamos conhecer a toda a verdade, né? A partir de agora. Então são perguntas difíceis, parece pergunta de ateus, né? Pergunta de ateus. E esse discípulo dos judeus, que já foram ganhados por esses falsos judeus, que não acreditam em Jesus, ele fez muitas perguntas difíceis que até uma criança pode responder para ele. Uma criança que já tem sabedoria do Senhor pode responder para ele. Pergunta de criança. Então, muitas perguntas que ele faz. Ele falou que Jesus ele foi para o Egito e adorou a demônio. E ele diz que está na Bíblia isso aí, né? São as perguntas dos judeus. Claro que são perguntas dos judeus que esses discípulos aprendem. Então ele falou que Jesus foi para o Egito e adorou a demônio lá no Egito. Misericórdia, irmão. Depois a gente vamos conhecer isso aí, trazer a verdade correta. Aí ele falou que Judas morreu duas vezes e que Judas comprou um campo, que foi Judas mesmo que pegou o dinheiro e comprou um campo. Misericórdia. Então nós vamos conhecer toda a verdade. Bom, lá em Mateus 27 fala que Judas foi se enforcar. Nós vamos para esse texto aí. Né? E Atos 1:17 fala que Judas comprou um campo. Aí eu pergunto para você, há uma contradição nesses dois textos? Né? Claro que não há contradição nesses dois textos. Então a gente vamos provar a partir de agora que Judas não morreu duas vezes e que não foi Judas que comprou aquele campo de sangue, né? O campo de Celdema, o campo de Celdema em hebraico significa campo de sangue. Vamos conhecer a verdade a partir de agora. Então também ele fez outras perguntas dizendo que eu sigo o Jesus romano, que eu adoro a demônio, né? Misericórdia. Então todas essas perguntas eu vou fazer para esse discípulo de judeus, né? Estou conversando com ele lá no Zap e disse para ele que eu vou responder no YouTube, né? Que eu não vou estar escrevendo no jornal para responder para ele a verdade, né? Lá no particular. Eu não vou responder toda a resposta dele no particular escrevendo carta ou... Tá entendendo? E é só a misericórdia de Deus. Esses discípulos que seguem a esses judeus que não acreditam em Jesus, né? Ele me chamou de analfabeto. Eu estava respondendo para ele só no áudio, e ele querendo que eu escreva, e me chamou de analfabeto. Então você é analfabeto, sei o quê? Então, irmãos, por isso que essas pessoas, esses canais aí, como o presbítero Pedrosa, o Evandro Ferreira, esses canais que gostam de humilhar as pessoas de analfabeto, porque eles aprendem desses falsos judeus que não acreditam em Jesus, ok? São muitos arrogantes esses judeus que não acreditam em Jesus, que gostam de esculhambar e humilhar a pessoa de analfabeto. São terríveis essas pessoas ignorantes, tá certo? Como judeus. Tá, vamos lá. Agora vamos lá, irmão, para a grande verdade. Vamos para Mateus 27 e vocês prestem bastante atenção, tá? E daqui a pouco vocês vão acompanhar as imagens, as fotos realmente do campo de sangue, né? O Celdema, em hebraico, o campo de sangue. Você vai acompanhar as imagens daqui a pouco. Vamos ler aqui em Mateus 27, né? Mateus 27 aqui. Vamos lá, olha só.
Mateus 27 e versículo 3, diz assim: Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocando de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo. Então aqui você veja que a Bíblia diz que Judas, ele devolveu, ok? Vai prestando atenção aí. O versículo 4, aí vem, aqui, né? Pequei, Judas dizendo, né? Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam os sacerdotes: Que nos importa isso? É contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Vocês estão entendendo? Então Judas jogou as moedas lá no santuário, no altar, jogou as moedas no altar, naquele sacerdotal. Jogou e foi se enforcar. Vá prestando atenção, certo? E foi se enforcar. O versículo 9. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiro, tá certo? Então os próprios sacerdotes, eles mesmos foi que compraram o campo com o dinheiro de Judas, tá certo? Então os sacerdotes compraram o campo de sangue, o campo, com o dinheiro de Judas Iscariote. Tá aqui a verdade, ok? Vamos lá. De cemitério de forasteiro. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Ok? Então você veja, amados irmãos, aqui que essa profecia teria que se cumprir, uma profecia que já foi dita no Velho Testamento, que algum do filho de Israel daria esse preço para Jesus. Então Judas Iscariote de Israel, os judeus, Judas Iscariote, ele vendeu Jesus por esse preço, tá certo? Então a profecia teria que ser cumprida. Então o campo foi comprado com o preço que Judas pediu aos falsos judeus de Israel que não acreditavam em Jesus, ok? Então vamos aqui agora meditar. Vamos lá. Olha só. Então os sacerdotes, eles cumpriram o que estava no Velho Testamento, que essas moedas comprariam um campo, ok? Então os sacerdotes, eles cumpriram o que estava no Velho Testamento. Então eles compraram um campo, ok? Ponto final. Vamos para Atos agora. Vamos para Atos. Agora vamos para Atos 1,17, né? Atos 1,17. Porque aqui não há contradição e eu vou explicar para você. Vamos lá. Olha só aqui. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Ok? Então aqui não está dizendo que Judas comprou um campo. Aqui não está dizendo que Judas comprou o campo. Mas aqui está dizendo que Judas adquiriu um campo com o preço da iniquidade, né? Com o preço da maldade, né? Estão vendo? E precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramou. Tá certo? Agora vamos meditar. Agora vamos meditar aqui.
Então você acabou de ver que a Bíblia não está dizendo que Judas mesmo foi que comprou o campo. Não, a Bíblia está dizendo que Judas adquiriu o campo. Então aquele dinheiro que os sacerdotes comprou o campo, de quem era aquele dinheiro? De Judas. Então aquele campo comprado realmente pertence a quem? A Judas. Só que Judas, ele morreu, se matou, né? Então é isso. Então aquele campo, ele foi adquirido pelo dinheiro de Judas. E realmente o campo era de Judas, comprado com o dinheiro de Judas. Ponto final. Não tem contradição, coisa nenhuma. Agora vamos para a outra parte. Então a Bíblia diz que Judas, seu corpo se partiu, né? É coisa estranha. Ok? Então vamos lá. Então, amado irmão, veja essas fotos aí, essas fotos do campo de sangue, né? A célema de sangue, que é campo de sangue, em aramaico se chama célema. Acompanhe essas fotos aí. Pronto, amado irmão, como você viu essas fotos do campo de sangue, comprado com o dinheiro de Judas, o campo que pertence a Judas, com o dinheiro de Judas Iscariote. Então você veja que realmente Judas, ele se enforcou. Se a Bíblia diz que Judas se enforcou, porque é verdade. Então você veja naquela foto ali, que aquela montanha, o campo de sangue, veja a montanha, como é muito alto. E logo lá em cima, você veja as árvores. E realmente Judas botou a corda ali e pulou de cima para baixo. E antes de construir aquele cemitério, que vocês estão vendo aí o cemitério, com certeza ali abaixo tinha pedras, irmãos, e pedras afiadas, hein? Pedras afiadas. Veja essa foto aí. Veja como as pedras são apontudas, né? Elas são afiadas. Tá certo? Então você veja lá em cima que tem árvore. Lá em cima da montanha, para baixo, a queda é feia. E com certeza Judas, ele caiu logo em cima de uma pedra muito apontadura, né? Apontadura. Uma pedra que tem ponta e realmente o seu corpo, né, suas estranhas saíram, com certeza, né? A sua barriga se abriu e saiu suas tripas estranha. Então, esse texto aqui não está contradizendo Mateus 27, ok? Então você pode ver nessas fotos o quanto é muito alto esse campo de sangue, tá certo? Então, os sacerdotes, eles compraram esse campo e depois construíram aí uns cemitérios para os estrangeiros, tá certo? E hoje, como você vê, a Igreja Católica sempre está atrás do cemitério. Na Igreja Católica sempre tem os cemitérios atrás, que são os antigos monges, né, sacerdotes, que tem judeus, né, católicos também, católicos. Bom, Carlos, eu já respondi para você, mas se você não crer, eu não posso fazer nada. Então, como você falou, que vocês entendem mais de Bíblia, o Novo Testamento e o Velho mais do que eu, então veja aí o quanto você é falho em querer acrescentar na Bíblia Sagrada, tá certo? Então eu não estou aqui para debater Bíblia, quem é melhor do que ninguém. Eu estou para manifestar a verdade. Então, Carlos, você perdeu e você é tido como mentiroso astúcio, em dizer que Judas morreu 2 vezes e que Judas comprou um campo, porque na verdade não foi Judas que comprou o campo, foi os sacerdotes. Ok? Então me desculpe, Carlos. Não tem ninguém que me faça acreditar no Novo Testamento e no Velho Testamento. Não tem ninguém que me faça desacreditar, tá certo? Eu jamais vou acreditar na Bíblia judaica, Cabala,
de Satanás, de vocês, de querer perverter o Evangelho. Porque até o Velho Testamento, a Torá, até o próprio Torá, vocês judeus contradizem, né? E isso eu vou trazer provas depois, ok? Bom, mas irmão, se você quer responder para judeus ou ateus, seja lá quem for o mestre, você tem que estudar eles. Se eles querem falar do Torá, do Velho Testamento, então você vai combater, discutir o assunto usando o mesmo que ele usa. Você tem que estudar o que eles estudam, o Velho Testamento. Então você vai pegar ele na própria astúcia, no próprio Torá dele, tanto como os judeus e os ateus. Para debater com ateu, você tem que estudar eles primeiro. Mas eu já falei, não debata com os ateus. Quer você debater com o vento, de nada adianta, ok? Você só vai perder seu tempo e você vai servir de palhaço nos canais dos ateus, ok? Não adianta você provar nada para os ateus. Você provar que Jesus existiu, que Deus existe, que isso e aquilo, você não vai provar nada porque você vai servir de palhaço. Por quê? Porque eles não creem em nada do que você provar ou dizer, tá certo? Não dê ibope para os ateus. Então é isso aí. Bom, Carlos, fica na próxima agora por responder aquelas outras perguntas que você fez, deixar para o próximo vídeo, ok? Enquanto isso, vamos continuar no particular, você me mostrando o que você sabe sobre esses estudos aí de judaísmo, de cabala, de cabulo, bom, não sei mais o que vocês vão inventar de doutrinas, certo? Bom, amados irmãos, também ele falou uma coisa que quem era o pai de José, né? Quem era o pai de José, marido de Maria? Aí eu disse a ele que vou responder depois, que eu quis dar trabalho para me procurar no Velho Testamento, quem era o pai de José, marido de Maria. Dá trabalho, mas não vou responder agora não, que dá muito trabalho. Não posso perder tempo agora com fábulas, ok? Então, como eu falei para ele, que tem Bíblia que são falsas e tem Bíblias que são erros do Estado todo, ok? Então, quando se fala lá, né, quando se fala em Mateus, José, filho de Jacó, marido de Maria. Então aí tem um erro do tradutor. Houve-se um erro aí do tradutor, tá entendendo? Então, nada do que esses judeus que não acreditam em Jesus, ele pode mostrar o que for dos estudos dele, que nada vai tirar de mim, né? Eu acreditar no Messias, que é Jesus, que ele veio, nada vai tirar de mim o que está aqui dentro, tá certo? Judeus. Então é isso aí. Bom, amados irmãos, fica com Deus e esperando a outra pergunta difícil do Carlos, o discípulo do judeu, né? Porque são perguntas dos judeus, né? São as perguntas dos judeus. Difícil que Robertinho vai responder, certo? Que Deus abençoe a todos e até mais.